O que você acha do cristão e a política? Pastor, eu, para ser bem sincero, vou falar de mim, Narciso José. Eu não tinha muita empatia com política. Não era fã de jeito nenhum. Porque desde a nossa infância, eu ouvia, talvez você ouviu também na escola, uma expressão que as pessoas diziam assim: quando Deus criou o mundo, né? Ele fez os países e tal. E Deus falava assim: aqui nos Estados Unidos vai ser um povo assim, 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 e tal. Mas aqui vai ter muito tsunami, né? Que é tufão e tal. E em outro país vai ter terremoto, vai ter isso e tal. E no Brasil não vai ter nada disso. E se eu ouvir na sala de aula, fui na sala de aula, na época do Mobral ainda, né? Segunda série, terceira série, que coisa toda. E, mas isso não vai pôr nada aí de maremoto, terremoto, tufão, não tem nada disso. Não. Isso a professora contando, né? Não vou pôr nada disso. Mas também você vai ver o povinho que eu vou colocar lá. Meu Deus. Trazendo a alusão à corrupção que é instalada no país. Sim. Isso na minha infância, eu já ouvia isso. Então, se você pega e vai puxar ficha, a gente pega hoje e todo mundo detona muito o PT, da corrupção do PT, e eu não vou tirar o mérito disso, mas a corrupção ela vem muito antes. Porque o nosso país, se você pegar a origem do nosso país, ela tem quatro origens principais. Posso falar? Pode. 4 origens principais. Primeiro, quem estava aqui? Os índios. Não é isso? Sim. Segundo, os portugueses. Sim. Terceiro, os africanos. Sim. São os Que pilares. Os escravos. Principais, né? Quando eles chegaram aqui, os portugueses chegaram, eles veio para quê? Para roubar. Não é isso ou não é? Sim. Aí você pega os índios, a cultura dos índios não era como hoje. Hoje os índios têm que plantar, têm que fazer acontecer. Mas antes não, eles viviam do que tinham. Então por isso eles pegaram uma fama, que eu não aceito isso, mas eles tinham a fama de preguiçoso. Já ouviu isso, não já? Sim. Não sou eu que estou dizendo, não, coisa que a gente ouviu. Que índio tem fama de preguiçoso. Mas eu tiro isso, que hoje o índio trabalha, o índio... Por quê? Até para você caçar, você não está trabalhando? Sim. Como é que ele é preguiçoso? Você tem que sair para caçar. Mas ele tinha essa fama, né? De preguiçoso. Segundo, português que veio para roubar. Terceiro, africano que veio para sofrer. Vem ou não vem? Sim. E quarto, como os portugueses vieram, e vieram só os homens, não tinha mulher para esses homens. E as índias não ficavam com jeito nenhum. Isso é história secular que conta. Sim. Elas morriam, mas não se entregavam aos portugueses. O que eles fizeram? Foram em Portugal, segundo a história, pegaram as mulheres, tudo a casinha da luz vermelha, e trouxeram para o Brasil para ficar com esses homens. Então nós temos uma nação que a origem dela é de, primeiro, chamar de preguiçoso. Sim. Segundo, ladrão. Sim. Terceiro, sofredor. E quarto, prostituta. Então, depois de 500 anos, o que você tem no Brasil? Preguiçoso para mais de metro, gente que não trabalha, nem se você pagar ele. Eu falo com você que eu rodo para todo lado, eu vejo, gente. Tem gente que você pode pagar, ele não vai. Ele não vai. Vai no supermercado hoje, está cheio de vaga de emprego. Não acha quem quer. E a pessoa está dentro de casa, não vai trabalhar. Ou eu estou mentindo aqui, pastor Marcos? Verdade. Vai na região norte de Minas, por exemplo. Não estou generalizando, lógico que não estou doido. Mas eu rodo muito, eu sei do que eu estou falando. Pessoas que vivem de auxílio, de cesta básica doada pelas igrejas e não vão trabalhar. Fica no boteco o dia inteiro e não quer trabalhar. Porque eu rodo muito, eu sei do que eu estou falando. Não estou aqui, né, julgando nada perolosento, não. Estou falando de coisa que eu sei. Eu rodo muito, eu mexo com projeto social, eu sei do que eu estou falando. Então, primeiro, preguiçoso. Segundo, ladrão para mais de meia. Tem ou não tem? Nossa. Com força. Gente sofrendo. Tem ou não tem? Muito. Olha a fila dos hospitais, gente. Olha debaixo dos viadutos, principalmente de Belo Horizonte. Nós saímos de morador de rua. Tínhamos um grupo de 2 para 4 mil, que chegou a 11 mil, segundo a estatística. Hoje tem 15 mil moradores de rua em Belo Horizonte. E você não vê uma política falar de mudar isso aí. Tem? Não. Não tem. Porque isso parece que dá ibope para o governo, pro local, porque ele recebe recursos do governo federal para poder cuidar desse povo.
Então eles preferem manter eles na rua ali, que é para poder ficar comendo dinheiro do governo federal. Infelizmente, parece que é isso que acontece. Você não vê uma política para mudar isso aí. Não tem. 15 mil é uma cidade. Tem cidade que eu já fui, por exemplo, você vai à menor cidade do Brasil, talvez seja quase que a menor do mundo, que é Serra da Saudade, tem 800 moradores. 800 moradores. Aí você tem 15 mil pessoas de rua morando em Belo Horizonte. Tem lógica isso aí? Não tem. E me fala quem tem uma política para mudar isso aí? Não tem. Mas vamos lá. Gente sofrendo. E terceiro, prostituição. Depois de 500 anos, o que nós temos hoje, pastor? Mudou alguma coisa? Não. É o que a gente tem. Aí agora eu vou responder a pergunta da irmã. Bel Lopes. O que eu acho do cristão e a política? Se nós, como cristão, que tem os bons pensamentos, que tem a mente de Cristo, como eu disse para você, eu só aprendo a servir a Deus de verdade quando eu vou aprender a servir as pessoas. Se nós que tem esse pensamento de servir as pessoas não entrar na política, infelizmente o ladrão, o corrupto, o vagabundo vai estar dominando. Vai estar sempre na política dominando e oprimindo as pessoas. Você não vê que eles têm prazer de ver as pessoas na rua? Que se não tivesse prazer de ver, não daria que tanto de ir na rua, daria? Não. Não daria. Você vai falar para mim que se o prefeito vai falar assim, não tem como resolver? Como é que é? Não tem como? Como não tem como? A pessoa não nasceu na rua. Alguém nasceu lá na rua? Não. Não nasceu na rua, não. Então, assim, se faz um trabalho, é lógico que tem pessoas que por causa da droga não quer sair. Mas existe a internação compulsória. Ô, meu amigo, você não tem escolha, você vai ter que ir, pronto, e acabou. Você não vai ficar na rua aqui. Né? Então, não sei. Talvez eu esteja errado, no meu ponto de vista. Mas ninguém nasceu para viver na rua, não, gente. Você imagina, se meu pai estivesse vivo, eu sabia que o meu pai está morando debaixo do viaduto. Eu sabia que minha irmã mora debaixo do viaduto. Que minha tia está morando debaixo do viaduto. Isso é uma vergonha muito grande para a família, gente. Qual família que tem prazer de saber que o filho, que a nora, que o genro está morando debaixo do viaduto? Você acha que a pessoa tem prazer nisso? Que os familiares têm prazer nisso? Os familiares não têm, mas a política tem. Porque isso rola muito dinheiro. Cada morador, eu já vi falar que recebe, eu não sei quantos reais por mês para cada morador de rua que tem na cidade. E não sabe nem quem é que está comendo esse dinheiro. Se é mentira, é de quem me falou. Você entende? Então, infelizmente, se nós, como cristão, não entrar na política, o ímpio vai dominar a vida toda, gente. Eu ouvi um pastor falando que um cristão na política é menos um corrupto. Sim. Aí tem algumas pessoas que vão dizer, mas a maioria dos políticos cristãos que entrou se corromperam. Você já ouviu isso? Já, muito aí. Muitos falam que a política é do diabo. Então, vou falar o que aconteceu comigo. Eu gosto de experiência própria. Eu gosto muito de experiência dos outros, escuto muito testemunho das pessoas, eu amo, choro com o testemunho de pessoas. Mas não tem como melhor que você viver a sua experiência. Né? Quando eu fui ser candidato a vereador, eu não queria sair, não queria mesmo. Deus me falou para sair. Você vê que no dia que Deus me falou para sair, Ele me deu a musguinha da minha campanha no mesmo dia. Eu estava orando no tempo central quando Deus falou comigo para sair vereador e me deu a musguinha no mesmo dia. Parece loucura, né? Uhum. No mesmo dia. Ele me deu, mandou sair e me deu a musguinha. E eu não queria. E eu vim orando. Senhor, eu não quero mexer com isso não, Senhor. Eu não quero mexer com isso. Eu não quero mexer com isso de forma alguma, porque as pessoas... Você que está me assistindo já ouviu isso, que a maioria das pessoas que eu conheci, cristão, que entrou na política, se corromperam. E o meu medo era esse, de entrar e me corromper também. E eu chorava com Deus sobre isso. Pastor Marcos, eu chorava para não entrar. E um dia eu estava entrando no quarto, o Espírito Santo falou assim comigo, bradou no meu ouvido, que eu chorava por causa disso. Senhor, eles vão chamar de ladrão sem eu roubar. Eu não quero isso para a minha vida, não. E eu chorava com Deus, com medo de me corromper. E um dia eu estava entrando no quarto, o Espírito Santo falou, baratou no meu ouvido e falou assim, política não corrompe ninguém. Ela revela quem já é corrupto. Na hora que foi Deus falou isso. Um balso assim na minha vida, oh, meu Deus. Desse jeito. Eu me emociono na hora assim, porque realmente
Sabe, foi muito nítido, a voz do Senhor foi muito clara. Falou comigo desse jeito. Política não corrompe ninguém. Ela revela quem já é corrupto. A pessoa que é corrupta, pastor, ele rouba dentro de casa de alguém, ele rouba no trabalho, ele rouba na igreja, ele rouba em qualquer lugar. O corrupto, ele está em qualquer lugar da sociedade. Então, eu não preciso ser político para se corromper, não. A pessoa que, às vezes, para falar para o senhor que é dizimista, ele ganha 5 mil por mês e vem aqui e coloca 100 reais no envelope. Isso é corrupto. Só para mostrar que é dizimista e é mentiroso. Está enganando a ele mesmo. Quem é que engana a Deus? Tem como enganar a Deus? Não. Pode tentar enganar o senhor, mas a Deus ninguém engana, não. Porque às vezes a pessoa quer mostrar que o nome está na lista de dizimista, né? Então vai ali e põe. Ele ganha 5 mil e dá só 100 reais e fala que está dizimando. Ou você não sabe que tem gente que faz isso? Tem ou não tem? Eu acho que não. Talvez você não conheça, né? Eu acho que não. Eu não sei, não. Né? Então, ele tenta enganar, que vai enganar Deus como, gente? Lembra do que eu disse lá? Aqui na terra quem recebe dízimo são homens que morrem. Sim. Então, o que chegar, você vai receber. Você não vai procurar saber quanto que a pessoa ganhou, vai? Não. Porque dízimo não é quantidade, é fidelidade. É fidelidade. Ganhou 100, dá 10. Ganhou 1.000, dá 100. Ganhou 10 mil, dá 1.000. Ganhou 100 mil, dá 10 mil. É fidelidade. Ninguém vai atrás de mim, de você, para saber quanto o senhor ganha, não? Algum pastor já fez isso com você? Não. Pastor Marcos, você deu um dízimo aqui de 100 reais. Quanto você ganhou esse mês? Alguém já fez isso? Não. Ninguém vai fazer isso, irmãos. Por isso que dízimo é fidelidade, não é quantidade. Quem ganhar 10 vai dar 1. E acabou, ninguém vai reclamar que você deu 1. Quem ganhar 100 vai dar 10 e ninguém vai reclamar porque você deu 10 reais de dízimo. Alguém já reclamou alguma vez? O senhor já reclamou com alguém que deu só 10? Não. Não tem isso. Então dízimo é fidelidade. Gratidão. Gratidão por aquilo que Deus tem feito na vida da gente. Né? Então, assim, voltando lá na política, então, depois que o Senhor me falou isso, que política não corrompe ninguém, ela só revela quem já é corrupto, para mim, pastor Marcos, foi um alívio. Aquilo trouxe um alívio, um alento para a minha alma, que eu não sei explicar. Que eu não sei, assim, a forma de explicar o alívio que me trouxe aquilo. Porque, realmente, eu não queria entrar na política. De forma nenhuma, eu não queria mesmo. Minha vida é muito boa, pastor. Sabe o que eu gosto de verdade? De igreja. Vou na igreja todo dia. Se deixar... Hoje, não pude de manhã, eu estava muito cansado, que eu fui deitar às 2 horas da manhã, aí não fui na oração. Mas 3 horas eu estava na minha igreja orando. Eu tenho achado a igreja, vou lá e vou orar. Entende? Aí amanhã cedo, estamos na oração 6 horas, se Deus quiser. Estamos lá de manhã com os irmãos da oração matutina. Até mando um abraço para o grupo de oração matutina. Deus abençoe todos vocês. Então a gente está lá sempre orando. E tem visto testemunho de pessoas que foram abençoadas através dessa oração. De porta que Deus abriu. Também que foi lá na oração, me fez um voto quando eu lá. Que a gente dá um café da manhã, né? Tem um cafezinho depois da oração, tem um cafezinho para todo mundo lá. Muito abençoado. O irmão Jaime faz esse café para nós. Às vezes quando ele não vai, outras pessoas fazem. E a menina foi a mãe da a irmã Selma. Falou com a filha dela, Ingrid, faz um voto. Como é que é o nome dela? Ingrid, não, esqueci o nome da filha dela. Judith, faz um voto. Que se Deus te abrir a porta de emprego, você vai dar uma oferta para o café aqui. Ela fez um voto, Deus abriu a porta, falou e deu o voto para abençoar o café da manhã, da oração. Então a gente teve esse testemunho de pessoas contando, através dessa oração Deus tem feito, sabe? Então eu mando um abraço a todos os irmãos do grupo da oração matutina. Mas então assim, sobre essa questão, pastor, a gente tem que ser incisivo em dizer, o cristão ele precisa entender de política, participar da política, se envolver na política. O que ele não pode é fazer politicagem, que é outra história. Mas a política, o que é a política? É a arte de governar bem. Se você não tiver um povo político, você não governa nem sua casa. Você não vai governar a sua igreja. Não tem como. Deus é a maior política, ele governa todo o universo e sustenta tudo. Tudo. É legal isso, né? Ele governa e sustenta tudo. Então, o salmista, quando ele fala assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele. E ele continua falando assim, porque ele afundou no meio dos mares. Parece que eu fico pensando, Deus fazendo uma bola de barro assim, né? Faz aquela bola redonda bonita, e pega ele e fala assim, ó, fica aí. Não parece? Fica aí. Estabeleça ali, ela ficou. Só que, na verdade, assim, a gente sabe que a Terra está no universo, né? Sim. E o mar está nela. Mas não parece que, quando fala assim, parece que ele fez uma bola e agora você fica aí. Então ele tem um domínio de tudo que foi ele que fez.
Sim. Foi ele que fez. Né? Então ele é o maior polido do universo, é Deus. E às vezes tem gente, mas fulano vai se corromper. Eu nunca vi falar que José do Egito se corrompeu. Daniel. Que Daniel foi governador que se corrompeu. Inclusive Daniel, como governador, você sabe que Daniel ele revela o sonho dos reis, né? Do rei. Sim. E tal. E ele é posto como governador e tal. E os três amigos dele, né? Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles puseram o nome de Deus grego lá, diz que eles prosperaram no reinado por causa de Daniel. Ou seja, Daniel foi e começou a correr, dá moral para meus meninos aí, senhor. Ajuda meus amigos aí, dá uma secretaria para ele aí, tal, e deram para ele, né? Um cargo lá no reinado também, os três. Entendeu? Por causa disso. Então Deus prosperou através de quem? De Daniel. E eu não vi falar que Daniel se corrompeu em momento algum. Nem quando tentaram corromper ele, para ele não orar, que é um tipo de corrupção que ele tinha, já que ele pode orar 3 vezes ao dia, né? Se você vai orar só um dia, não, vou orar só um dia que tá bom, está se corrompendo. Não. Eu vou continuar o meu propósito, vou continuar orando. Não queria nem saber. Nem aí Daniel se corrompeu, ele continuou orando. Nem que foi para a cova do leão, mas ele continuou orando. Né? Nem nisso ele se corrompeu, de maneira alguma. Então não precisa a pessoa entrar na política para se corromper. Quem é corrupto, ele corrompe em qualquer lugar. Não é a política que vai me corromper. Né? De forma alguma. Porque depois Deus me falou assim, eu entendi, Senhor realmente... Glória e Deus fala ou não fala, pastor? Meu Deus. Eu louvo a Deus que Deus fala com a gente. Só. Nem fala, Deus fala com o homem. Lógico que Deus fala. Deus fala claramente. Claramente, não deixa dúvida. Por isso que ele deixa lá em Apocalipse 3 e Apocalipse 2 também, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando você lê Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, está bem claro ali? Sim. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Então muita gente pensa que veio um vento, mas não é. O texto é claro. Veio um som como de um vento. Porque o vento você não vê, mas você percebe a ação dele. Quebrando tudo, né? Então não foi um vento para ser visível devido às suas obras. Foi um som. Então, por que pessoas não conseguem perceber? Porque não têm ouvidos sensíveis para ouvir o som do Espírito falando. Então, o que nós temos que pedir? Deus, dá-me sensibilidade nos ouvidos para ouvir a tua voz. Eita glória. Tem que ter sensibilidade no ouvido para ouvir a voz de Deus. Pessoa dá ouvido à mãe de nada, a tudo quanto é trem, mas não dá ouvido à voz de Deus. E Deus fala. Eu lembro que um dia, eu estava na Praça da Sé, em São Paulo. Até falei sobre isso o dia que eu fui pregar, o último dia. Penúltimo dia que eu preguei na Caratinga, eu falei sobre isso. Eu estava na Praça da Sé, em São Paulo ali, estava tendo um culto ar livre e tal, e que me chamou a atenção, na época, bem novinho, adolescente, e o pastor pregando com o microfone sem fim na praça, naquela época, que me chamou a atenção, aproximei, cheguei perto, eu e esse irmão que mora em São Paulo, estou lá participando do culto, e ele pregando, falou, e aí ele foi contou testemunha. Sabe, São Paulo tem gente desempregada, né? Ele falando, irmãos, o pastor Poi Ogushu estava pregando uma mensagem lá na Coreia e tal, e lá tinha um irmão que estava cabisbaixo no primeiro banco, ninguém sabia por quê. O irmão estava cabisbaixo, o pastor pregava sobre o sal. O sal é bom, tal, aquela passagem do sal, se o sal é bom, se o sal está lá em cima, não quer se salgar e tal. E falava sobre o sal o tempo todo. E esse irmão estava sentado no primeiro banco ali, cabisbaixo, ninguém sabia o porquê. Mas foi saber depois, ele passava uma crise financeira muito difícil. Sabe, passava uma crise financeira terrível. Mas aquela mensagem do sal entrou na mente dele, desceu para o coração. O sal é bom, o sal é bom, o sal é bom. E foi para casa, o sal é bom, o sal é bom, o sal é bom. Aí ele conta que ele começou a comprar sal grosso e refinar o sal naquela época, começou a refinar o sal e vender sal refinado para o povo. Aí ele contando, hoje ele é dono da maior refinaria de sal que existe na Coreia do Sul. Meu Deus. Através de quê? De uma palavra revelada na igreja. Então, às vezes, a gente tem que estar sensível à voz do Espírito, porque Deus está direcionando a gente. Tem pessoas que Deus vai direcionar para a política, como fez comigo. Mas tem pessoas que Deus vai direcionar para uma grande empresa, para uma grande obra missionária. Então, Deus vai dar direção para todo mundo. Mas a gente tem que estar sensível à voz do Espírito. O que Ele tem para falar para mim? O que quer dizer com esta palavra? Né? Por exemplo, Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Né? Ele é transportado pelo Espírito para ser tentado lá pelo diabo. Quando lá chegou, o que o inimigo fez? Sabia que estava com fome, não sabia? Sim. Ele vai tentar a gente sempre na nossa fraqueza. Ele pensou que Jesus ia... Coitado, para cima de Jesus. Quem é que arruma alguma coisa? Quem é que arruma alguma coisa para cima de Jesus, gente? Ele disse, Senhor, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Tipo assim, você está com fome. E pão, pastor Marco, ele é algo primordial na vida da gente. Você pode ver que você levanta de manhã, pega o que você pensa? Pão. Café. Desde a antiguidade, o que o pessoal pensava? Pão. É o alimento mais antigo e o mais atual. É pão. Você não quer saber se o padeiro foi trabalhar, você não quer saber não, você quer pão. Você vai levantar de manhã, vai na padaria e compra pão. Não é assim ou não é? Sim. Então o que ele falou? De coisas necessárias básicas que ele ofereceu para Jesus, coisas básicas. Que ele foi oferecer para Jesus. O básico. Pão. É algo básico. Jesus olhou para ele e falou, o que é? Você não é o filho de Deus? Mas você pode trazer pão. Jesus olhou para ele e falou assim, você está enganado, rapaz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas tem gente que está presa a pão em algo básico e esquece da palavra de Deus. Se eu ficar preso só no básico ali que o inimigo ofereceu, eu não vou dar ouvido à palavra de Deus. E não é isso que Jesus falou? Sim. Nem só de pão viverá o homem. Eu preciso do básico? Preciso. Mas nem só disso eu vou viver. Porque, por exemplo, se eu tiver um carro novo, eu vou ser muito feliz. É assim que a gente pensa? Sim. Se eu vou ter uma esposa, eu vou ser o homem mais feliz da terra. Se eu ter um filho, eu vou ser o homem mais feliz da terra. Eu estou pensando em coisas só básicas. E esqueço que o principal é isso aqui, ó. Porque quem não tem a palavra de Deus não adianta. Você pode ter a melhor esposa, os melhores filhos, estudar na melhor escola e não ser feliz. Por quê? Porque você não tem o principal, que é Jesus. Olha as pessoas, por exemplo, que suicidam. Dificilmente você vai falar que um pobre suicidou, pastor Marcos. É verdade. Dificilmente. Quem é que suicida? É quem mais tem. Cara que tem avião, que tem helicóptero, tem 10 carros na garagem, tem empresa, é os que mais suicidam. Porque ele tem o básico todo necessário para viver. Mas não tem o principal, que é o que Jesus disse, a palavra de Deus. Ele não tem. Então ele conquista, eu quero comprar um carro. Aí ele compra um carro. Aí ele casa, agora eu tenho que comprar um carro com minha esposa, porque ela vai levar os meninos para a escola. Aí compra um carro para a esposa. Depois ele assim, por exemplo, mora em São Paulo. O trânsito que é muito infernal, negócio de carro não está dando, não. Eu vou ter que comprar uma moto. Ele compra uma moto, que tem dinheiro, compra uma moto potente, bonita. Esse negócio de moto não está dando, não. Os outros fecham a gente toda hora. Eu vou ter que comprar um helicóptero. Aí compra um helicóptero, começa a ir para lá, para cá de helicóptero, por causa do trânsito demais. Vai de helicóptero aqui para ali. Depois fala assim, nossa, helicóptero é muito devagar. Helicóptero é 200, 300 por hora. Tem que comprar um avião a jato. Aí ele compra um avião a jato. Aí depois ele chega no ápice de tudo, da fama, de tudo. O que ele faz? Dá um tiro no ouvido. É o que mais acontece. Porque o básico já conquistou tudo. Mas ele não tem o principal que Jesus falou, que é a palavra de Deus. Que é o que a gente tem de necessidade para ser feliz. Quando as pessoas conhecem, pastor Marcos, você vai na casa dele, uma casa simples, talvez não tenha um piso direito na casa, mas a alegria no coração daquela pessoa, você fica, Senhor Jesus, só o Senhor para fazer isso. É verdade. Só o Senhor para fazer isso. A pessoa não tem nada. Chega lá a pessoa, uma casa simples, paupérrima, mas tem uma alegria, um sorriso no rosto, que você fala assim, meu Deus, como que pode ser isso? Ele não tem um básico ali, talvez para sobreviver direito, mas ele tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo, é o suficiente para a vida do ser humano. Então as pessoas são muito presas às coisas básicas. Se eu ficar famoso na mídia, se eu fizer um vídeo que explodir, aí eu vou ser muito feliz. Eu vou ser famoso, eu vou ser muito feliz. O que você mais vê é gente famoso suicidando. É verdade. Não é verdade? O que mais tem é gente famosa suicidando. Por quê? Ele tem o básico necessário que ele quer ali de tudo, de fama, de glamour, de amigo, rodeado de pessoas que se dizem amigo. Só naquele momento de fama que se ele perder tudo, os amigos desaparecem. Mas se você tiver a palavra de Deus, este amigo aqui nunca vai te abandonar. Você pode estar na lona, ou pode ser um grande empresário, que vai estar do seu lado. Em qualquer momento, esse amigo vai estar ali.
Né? Então, eu louvo a Deus, porque Deus ele é com a vida da gente. Eita glória. Né? Deus é fiel para cuidar de nós. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eita glória! Esse podcast, meu Deus do céu, já estamos a 108 minutos.